gostaria de comentar com vocês esse texto. O contexto, aqueles que estão aqui todos já sabem, nós temos estudado sobre Malaquias. Malaquias está se dirigindo a Israel no final do período de um grande avivamento que Israel experimentou com Neemias e Esdras, e agora a igreja estava apática, estava descomprometida com Deus, fazendo coisas que Deus repudia, e esta igreja, ela estava vivendo um cristianismo, um sacerdócio, como representantes de Deus, como povo de Deus, estavam vivendo uma religião decadente. Uma alusão conosco hoje é que, em muitos aspectos, o que a igreja está vivendo nestes dias é um tempo de decadência, e pode ser observada através de alguns elementos que Deus observou lá em Israel e que podem ser observados hoje também. Nós falamos sobre vários deles aqui nas últimas semanas. Nós falamos sobre esta dúvida no coração das pessoas a respeito do amor de Deus por elas. Quando a nossa fé e as nossas convicções deixam de ser convicções e passam a ser dúvidas, então isso é um sinal de que o que nós estamos vivendo, o cristianismo que nós estamos vivendo, é um cristianismo decadente. Quando os comprometimentos nossos com Deus não são levados a sério, esse é um sinal de um sacerdócio de uma religião decadente. Quando nós não cumprimos aquilo que Deus exige de nós. Quando nós tentamos oferecer para Deus, não o melhor, mas sim o pior. Mesmo que numa tentativa de agradá-lo, sabendo que Deus, Ele é gracioso e misericordioso, então Ele vai me entender. Mesmo assim nós estamos falando de um cristianismo, de uma religião que está em decadência. Uma religião que, ao invés de ser abençoadora, ela acaba se tornando uma maldição para quem está vivendo e para as outras pessoas. Por quê? Porque apresenta um evangelho distorcido, porque apresenta uma mensagem torta, uma mensagem que não é a mensagem que está oferecida nas Escrituras. Esse tipo de religião é um tipo de religião onde as pessoas não conseguem distinguir o certo do errado, e elas não sabem o que fazer. E é interessante porque nesses 2 dias, os colegas que eu tenho, muitos deles foram para o Facebook lá, para orientar seus rebanhos lá na capital, se deviam ou não participar das passeatas. É uma coisa interessante, porque quando o cristianismo é algo tão perdulário, tão duvidoso, que para qualquer tipo de atividade você precisa de orientação, porque você não consegue mais se guiar com o conhecimento que você tem, alguma coisa está muito errada com esse cristianismo. Alguma coisa está absolutamente errada, porque falta a convicção, falta a tranquilidade e a liberdade, o espaço que a convicção dá. Isso daí é algo muito parecido com a religiosidade que Paulo teve que enfrentar também entre os judeus e entre os gentios nos seus dias. Ele mesmo teve que chegar num ponto de dizer assim: olha, eu estou parando de comer carne porque vocês estão se escandalizando com o fato de eu comer carne, mas o problema não está na carne. O problema nunca teve na carne. O problema está do lado de dentro do homem. Agora, se você vai se escandalizar, eu não vou fazer alguém que custou o sangue de Cristo se perder por causa de uma prática que eu consinto. Mas ele afirma: bem-aventurado aquele que não se reprova naquilo que faz, aquele que não se condena naquilo que faz, ou seja, aquele que faz com certeza, com convicção. E o que o povo de Israel estava vivendo lá era essa religião sem convicção, essa religião que faz as coisas, mas faz meio na dúvida, não sei se é certo, não sei se é errado, não sei se Deus me ama, não sei se Deus me quer, eu vou levar lá um boi aleijado, acho que Deus vai receber. Quer dizer, quando eu faço as coisas na dúvida, eu não estou lidando com um objeto, eu estou lidando, é a minha alma que está em jogo. É a adoração do Criador do universo, não é agradar a um fulano, a um ciclano, a um beltrano qualquer, não. É agradar o Criador do universo. Eu não posso ter dúvida
na hora de fazer isso. Eu não posso duvidar, eu não posso ser titubeante nesta hora. Mas quando a religião ela é decadente, ela é assim, ela pouco importa, ela não liga, ela simplesmente vai levando as coisas, empurrando com a barriga, não tem convicção de nada, não tem certeza de nada e precisa de estar pedindo esclarecimentos o tempo inteiro, porque não há nem disposição pessoal de ir buscar crescimento e amadurecimento só. Então essa era a realidade lá do povo de Israel e, ao que nos parece, é a realidade de muitas igrejas hoje. Então esse texto é muito pertinente a nós. Os versículos que eu gostaria de usar com vocês hoje, os versículos de 10 a 14, eles nos falam a respeito, nós continuamos tratando de perigos que nos são apresentados aqui através da repreensão que Deus faz a Israel. Eles cometeram esses erros e Deus os repreendeu. Para nós, isso é um perigo, para que a gente não venha praticar essas coisas e estar debaixo da mesma sentença que Deus promulgou contra Israel. Aqui no versículo 10, a questão é o perigo de oferecermos a Deus um culto absolutamente inútil. Por que é disso que o texto está falando? Porque Deus diz neste texto aí ao povo de Israel, através de Malaquias, ele afirma, olha, seria bom se tivesse alguém que fechasse as portas, para que ninguém acendesse inutilmente. A palavra debalde é inútil, né? Sem valor, perca de tempo, é totalmente desprezível. Para que ninguém acendesse inutilmente, você pode trocar aí, o fogo do meu altar. E aí o Senhor afirma, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. São duas questões, aliás, três. Primeiro, o culto deles era inútil. Por que era inútil? Porque eles duvidavam do amor de Deus, porque eles não obedeciam, não honravam e não respeitavam Deus como o Senhor. E então o que eles faziam diante de Deus não trazia alegria para o coração de Deus. Mas olhando esteticamente, era um culto, era um cerimonial bonito, era uma adoração bonita. Eles iam lá, ofereciam sacrifícios, os sacerdotes faziam todo aquele ritual, tudo era feito conforme manda o escrito, com exceção da oferta, que não era a oferta que Deus tinha mandado. Mas era o cerimonial, o efeito visual era fantástico. Mas para Deus não gerava prazer. Então a gente precisa ter essa consciência que o efeito visual de um culto não significa, não é sinônimo de que esse culto está agradando a Deus. Eu posso ter um efeito muito belo, muito bonito, mas Deus pode estar horrorizado com o que eu estou fazendo. Ele pode estar abominando o que eu estou fazendo. Por quê? Porque se a minha vida e se o meu coração estiver desassociado daquilo que eu estou exteriorizando aqui na igreja, Deus vai abominar esse culto. Esse culto vai ser desagradável para Deus. Em outras partes da Bíblia, nós vemos o Senhor falando sobre isso várias vezes. Por exemplo, Gênesis 4, 5, quando Deus não tem prazer na vida de Caim. Ele responde e fala assim, olha, eu não recebo essa oferta que você está me dando. Eu não quero. Por quê? Porque o coração de Caim estava completamente obscurecido. Estava afastado de Deus. Ele tinha más intenções em seu coração. Então ele trouxe as primícias também. Ele não trouxe animais, mas ele trouxe os frutos da sua terra. Mas o seu coração estava aborrecido de Deus, estava com más intenções, tinha inveja de Abel. 1 Samuel capítulo 15, 22, o profeta Samuel disse que obedecer a Deus é mais importante do que sacrificar. Veja só, o sacrifício era para quê? Era para pedir a Deus perdão. Mas um pai, entre disciplinar o seu filho e até perdoar o seu filho, e ver o filho o obedecendo, não é melhor ver obedecer do que ver sacrificando? Então nenhum pai tem prazer no castigo de um filho. A gente tem prazer no quê? Na obediência do filho. Então Samuel fala isso, olha, é muito melhor obedecer. Deus tem
prazer, agrada o coração de Deus ver a gente obedecendo do que ver a gente sacrificando. E às vezes a gente quer até achar motivo para ter o que pedir perdão a Deus no domingo. A impressão que dá é essa: vamos fazer uma coisa errada para o culto domingo ficar emocionante. Daí eu vou pedir perdão, vou chorar, é alguma coisa assim. A impressão que dá olhando de fora a nossa vida, parece que é assim. Parece que alguma coisa está nos levando a isso. Isaías 1,13, Deus diz por intermédio do profeta: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso que vocês queimam no meu santuário é para mim abominação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, eu não posso suportar a sujeira que está dentro de vocês associado com esse cerimonial bonito que vocês vêm fazer aqui. Quer dizer, Deus está dizendo: é inútil fazer isso, e ao invés de me agradar, isso me causa náuseas, isso me causa insatisfação, eu abomino isso. Amós capítulo 5, versículo 21, 23, 24 também fala sobre isso. O profeta Amós, nessa mesma linha de pensamento, disse em nome de Deus o seguinte para o povo: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua boca. Corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene sobre vós. Olha que duro isso. Eu não quero ouvir nem a introdução das músicas de vocês. É isso que ele está querendo dizer. Nem a introdução eu não quero ouvir, eu não suporto. Romanos 12:1, Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ideia é o seguinte: não adianta eu querer oferecer só palavras se eu não estiver oferecendo também o meu coração. Não adianta eu querer oferecer cerimonial se eu não ofereço a vida, a minha vida diária. Então, quando é que um culto se torna inútil? Quando a minha vida está desassociada daquilo que eu estou oferecendo a Deus. Quando o meu coração vive uma coisa e os meus lábios dizem outra. Quando nós chegamos aqui e nós aparentamos santidade, aparentamos piedade, mas o lado de dentro nosso não tem nada disso. Nessa circunstância, Deus não recebe oferta nossa. Nessa circunstância eu posso vir aqui dar tempo. Veja que a gente está aprofundando um pouquinho mais. Até 2 semanas atrás eu estava falando que a gente não consegue nem separar tempo bom para Deus. Mas e quando a gente consegue separar tempo bom, tem um outro problema. Eu trago aqui o meu tempo, eu dedico o meu tempo, meus talentos, meus tesouros. Mas se o meu coração estiver desassociado de Deus, nada disso que eu fizer aqui vai ter valor. É inútil diante de Deus. Veja, é tão comum nós ouvirmos e cantarmos e dizermos coisas apaixonadas para Deus no nosso cotidiano de igreja. A gente vê isso o tempo inteiro, através de música, através de pregações, através de orações, através de cantatas, através de uma série de coisas. Mas a questão é: o que Deus está ouvindo? Nós estamos ouvindo aquilo que dá para aquilo que é emitido pela boca, mas Deus ouve aquilo que é emitido pelo coração. Será que o que Deus tem ouvido é tão bonito quanto o que nós temos ouvido? Essa é a pergunta. Então o primeiro ponto aqui desse versículo 10 é isso para nós, desse trecho. O outro eu gostaria de pegar lá no versículo 13. O versículo 11 ele continua falando sobre isso. Versículo 12. Agora o versículo 13 ele põe um outro ponto aí, em que ele disciplina Israel por causa dessa postura, e que é um perigo para nós também. Versículo 13 fala o quê? O profeta dizendo para o povo: e dizeis ainda, que canseira. E Deus diz: e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Como que Deus percebia o desprezo na vida de Israel, do povo de Israel? Através da postura de enfado do povo na hora da adoração a Deus, e através, novamente, das ofertas que eram trazidas de carniça aí.
Animal dilacerado é animal morto, apodrecendo. Então, eles não só traziam uma carcaça andante, que eram eles próprios, sentavam na igreja com aquela cara de cansado, sentava lá no templo, ou chegava lá no templo, nós estamos acabados. Vamos oferecer aí um sacrifício para Deus. E aí você vai olhar o sacrifício está tão podre quanto o indivíduo que está trazendo. Porque eles, é uma coisa simples, o boi em pé, bonito, limpo, gordo, vale muito. E o que está lá dilacerado, que foi morto por um animal, não vale nada. Bom, não vale nada, mas dá para fazer o quê? Dá para enganar a torcida, né? Chega lá, entra pelo lado de trás do tabernáculo, do templo, o sacerdote já recebe, vai matar mesmo, então põe lá. Quer dizer, é um negócio que talvez até passava à vista de alguns, passava desapercebido, vai para o fogo, vai queimar mesmo. Mas Deus sabia o que era, e o ofertante sabia, e os dirigentes, os sacerdotes também sabiam, e estavam sendo coniventes. Mas o fato é, a ligação aqui, por que o Senhor fala de canseira e fala de oferta dilacerada? A comparação aí é óbvia. É óbvia. Tão podre quanto estava a oferta, estava também o coração de quem estava trazendo. Cansado, enfadado, doente. É isso que Deus está dizendo. E aí o perigo é o perigo de se enfadar com o culto divino. Olha, tem uma coisa que é muito pior do que faltar na igreja. É chegar na igreja com cara de cansado, com cara de desanimado, e ficar abrindo a boca, e vira para um lado, e vira para o outro. Olha, quem está aqui na frente, seria bom a gente fazer uma troca assim, porque quem está aqui na frente, a impressão que você tem, a vontade é encerrar na hora, mas vai embora para sua casa, meu irmão, vai descansar. Porque se eu que sou homem imperfeito, mau, pecador, não aguento ficar vendo alguém desse jeito, você imagina Deus como é que fica se sentindo numa hora dessa. Vocês não dependem de nada de mim, eu não tenho que fazer nada por vocês durante o dia. Para respirar você não depende de mim, para comer você não depende de mim, para andar você não depende de mim, para nada você depende de mim. Já me é insuportável ver isso. Imagine Deus que tem que dar cada respirada minha durante o dia, cada garfada de comida que eu como, depende da mão de Deus. E na hora que eu vou reservar um tempo para Deus, como é que eu chego? Desanimado, cansado. Pode até chegar cansado na porta, mas chego na porta ali, dá aquela última respirada, levanta e fala assim, eu não posso, eu vou oferecer o meu melhor para Deus agora. E olha, essa coisa de canseira é uma coisa que a gente deixa colar na gente também. Eu vejo que tem gente aí que já acorda cansado, vive cansado, cansado virou um estilo de vida. É sério. E não estou falando de gente de idade não, tem gente nova, gente muito nova, que a primeira coisa que a pessoa fala, toda vez que você encontra com ela, estou cansado, estou acabado. É uma coisa terrível isso. Então a gente precisa pensar um pouquinho, refletir no que a gente está fazendo. O povo de Israel se deleitava nos caminhos deles, mas quando chegava na hora de investir no reino de Deus, no caminho do Senhor, na casa de Deus, estavam cansados, indispostos, não tinham tempo para as coisas do Senhor. Infelizmente nós estamos vivenciando algo muito parecido. Que canseira, virou uma palavra coringa, que justifica tudo. Estou muito cansado, então não posso ir na reunião da UPH, da SAR, eu estou cansado. Estou muito cansado, não posso distribuir Bíblia porque eu estou muito cansado. Eu ando muito cansado, eu não posso ir na igreja porque eu estou muito cansado. Eu estou cansado virou resposta para tudo. Se a gente for comparar um pouco a nossa rotina com a rotina de 30, 40 anos atrás, eu acho mesmo que a nossa geração é uma geração que é muito mais sugada do que as gerações anteriores. Mas Deus nos fez de uma forma muito consistente. Então nós temos duas saídas. Ou fazer o mesmo que a gente faz quando a gente vai para uma festa, porque quando você pode estar cansado do jeito que for, se te convidar para uma festa, você tira ânimo não sei de onde, mas você se anima. Mas se anima. Toma Red Bull, como diz a Luciane. Mas você se anima. Não sei como, mas se anima. Ou seleciona melhor as suas prioridades lá e corta alguma coisa.
falta alguma coisa, porque se você está tão cansado que você não consegue reservar tempo para servir a Deus, Deus não está contente com esse estilo de vida seu, não. Lembra lá do Salmo 128 e do Salmo 127? São salmos que falam sobre a família e sobre a vida do homem que é bem-aventurado, do homem que teme ao Senhor. O Salmo 127 vai lá e vai falar, ó, inútil vos será acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeasse. Aos teus amados ele dá enquanto dorme. Aí vai para o Salmo 128 e diz assim, ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Lá não está falando de hora extra, nem trabalhar de madrugada, nem trabalhar até tarde da noite. O homem que teme ao Senhor, ele não precisa desses exageros. E se ele tem pouco, ele vai, é óbvio que ele não vai ser um sujeito acomodado, mas ele vai saber, ele vai entender, ele teme a Deus e sabe que se ele tem pouco é porque Deus entende que o muito vai desvirtuá-lo. Então ele vive satisfeito com o que ele tem. Mas o problema é que nós vivemos uma eterna insatisfação. Para cobrir essa interna insatisfação, a gente trabalha muito, a gente tenta resolver a insatisfação com lazer, a gente tenta resolver a insatisfação com uma série de coisas que nos roubam o tempo que nós deveríamos dedicar ao Senhor. E quando nós chegamos aqui, nós chegamos cansados, podres. Inclusive a Sibeli fala muito isso. A Sibeli tem mania, ela não fala eu estou cansado. Quando ela está muito ruim, ela, hoje eu estou podre. Mas a palavra certa é essa aí mesmo, está podre. Já viu? Pô, coisa podre não para em pé. Não para em pé. Está todo mundo alega, torto, é assim. E às vezes a gente chega na igreja assim, podre. Mas não é assim. Nós não nos comportamos dessa maneira em outros lugares que nós consideramos importantes. Nós não podemos fazer isso na igreja, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. São dois perigos aqui que esse texto nos apresenta. Um deles é de oferecer um culto inútil, que é esse culto do podre aí. Culto do podre, cansado, trazendo coisas podres e estragadas para Deus. O outro é esse perigo de eu me enfadar, de eu me cansar com o culto. Eu me cansar com o culto. Chegar aqui, eu não aguento mais. Uma pessoa falou assim, pastor, eu não aguento mais os hinos. Eu falei assim, mas eu não sei que hino que você está cantando, porque os que eu estou cantando, para mim, são maravilhosos. Se você perguntar sobre a melodia, eu confesso que eu sou um pouquinho mais moderno. Eu gostaria de uma melodia mais atual. Tem que admitir isso. Embora tem muita gente lá na igreja que gosta dessas melodias, eu não vou brigar. Eu gostaria de uma melodia mais atual. Agora eu não troco as letras dos hinos pelas letras dos cânticos nem 1 milhão de anos. Porque a maioria das letras dos cânticos são mas extremamente abstratas. E não sei se vocês já perceberam, a mente humana ela não aguenta coisa abstrata. Se você chegar num lugar e alguém começar a falar só de abstração, de sentimentos, coisas intangíveis, você não aguenta alguém falando de coisas intangíveis durante meia hora, você já não suporta mais. Porque a mente não gosta. Nossa mente gosta de coisas palpáveis. Alguém falar de banana, você lembra. Banana, eu sei a estrutura, eu conheço o gosto, eu sei o cheiro. Você se interessa de ouvir qualquer coisa nesse sentido. Histórias, nós gostamos de histórias. E os nossos hinos, eles são muito mais tangíveis do que os cânticos. Os cânticos trazem muita abstração, fica muito no campo da... eu te amo de forma extraordinária, insondável, estratosférico, é magnífico, e fica nessa magnificência toda aí, a gente não entende o que é isso, porque a gente não consegue transformar isso em coisas palpáveis. Agora eu gosto dos cânticos, gosto muito mais pela melodia do que pelas letras. E os hinos eu gosto muito mais pelas letras do que pelas melodias. Então a gente vai remediando e a gente vai lá. Uma pessoa chegou, e aí eu disse para ela, eu quero concluir a história, dizendo, as pessoas chegou e falou assim, pastor, eu não estou aguentando mais esses hinos, eu estou enfadado com esse hino. Eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa, o seu enfado não é com hino. Você sente isso quando você vem aqui na igreja? Então o seu problema é com Deus, meu camarada. Porque você vem na igreja para enaltecer, adorar os hinos. Para mim os hinos são apenas um instrumento para enaltecer e adorar a Deus. Portanto eles não têm que satisfazer o meu gosto. Eles têm que satisfazer a Deus. E para satisfazer a Deus precisa ter uma melodia bem executada. Não importa de que ano ela é.
Deus é eterno. Então, diferente de nós que gostamos das coisas só do nosso tempo, Deus gosta das coisas de todos os tempos. Agora, as letras, elas sim, é que servem para comunicar coisas a Deus. E aí, a adoração você faz com a sua mente. Você tem que ler, nós cantamos lá, para ser santo, tempo hás de tomar. É necessário investir tempo para viver uma vida santa. Então, é um hino que fala, que nos ensina coisas, que com certeza Deus fica contente. Olha, eles estão cantando algo que amadurece. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica achando que o problema é o hino, o problema é não sei o quê, o problema é o banco da igreja, o problema é o calor, o problema é o frio. O nosso problema não é nem o calor, não é o frio, não é a chuva, não é o banco da igreja, não é o hino. Nosso problema é que nós estamos vivenciando um culto enfadado. Nós deixamos em algum momento da nossa vida que o nosso coração se cansasse da adoração a Deus. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa. A palavra de Deus diz que nós somos feitos para glorificar a Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Se você se cansar disso, meu camarada, você está perdido. Porque a função da minha existência é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Eu não fui criado para trabalhar, embora o trabalho faça parte da minha vida. Eu não fui criado para os relacionamentos horizontais. Eu fui criado para o relacionamento vertical, embora os relacionamentos horizontais façam parte da minha vida. Eu não fui criado para enriquecer, embora isso seja bom e seja possível com o trabalho e debaixo da vontade de Deus. Mas eu fui criado para enriquecer o nome de Deus. Fui criado para enaltecer o nome de Deus. Essa é a função da nossa vida. Essa é a utilidade nossa no universo. Se eu me enfadar com o culto ao Senhor, acabou minha utilidade. Só resta uma coisa, e o que é? Tomara. Porque o sujeito que se enfada e cansa de fazer isso, só resta morrer. Porra. Muito bem, então veja, nós precisamos tomar cuidado com isso. Israel, o povo que se deleitava no caminho do Senhor, abandonou esse deleite e passou a se cansar com as coisas do Senhor. O salmista Davi tinha declarado que o Senhor era o pastor da vida dele. E que esse pastor não deixava faltar nada. Tinha refrigério, tinha companhia, tinha consolo, tinha esperança, tinha certeza. Ele estava absolutamente satisfeito com Deus. Que Deus era a alegria do seu coração, ele declara isso no Salmo 122. Agora, esse Israel estava dizendo, que canseira essa coisa de culto, de adoração. Que canseira essa coisa de ter que ir na igreja. Era isso que Israel estava dizendo. O que nós aprendemos com isso é que quando nós não estamos satisfeitos com Deus, nós desprezamos o culto a Ele. Ao que gera essa insatisfação com Deus? Não é alguma ausência de provisão, de cuidado, da companhia de Deus. É exatamente quando nós tiramos o nosso coração de Deus e colocamos o coração em outras coisas. Quando o meu coração está muito mais interessado em satisfações terrenas do que na satisfação em Deus, à medida que eu não alcanço essa satisfação que eu quero, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar chateado, enfadado, cansado. E ir na igreja ou ir adorar a Deus vai ser mais um peso. Assim, ó, já não tenho o que eu quero, ainda tenho que ir lá na igreja ainda. Duro isso. Deus recebe esse tipo de culto? Não. O que nos deixa cansado não é a vida com Deus, pois somos criados para vivermos com Ele. O que cansa é o pecado, em última instância. É o pecado. Lembra do Salmo 32? O salmista Davi diz o quê? Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos dia e noite, porque a tua mão pesava sobre mim. Aí dá canseira. Você pode ter o trabalho mais suave do mundo, se a mão de Deus estiver pesando sobre você, você vai viver cansado.
E eu temo que a nossa geração, que é chamada também de geração canseira, está cansada de fato e de verdade. Mas não está cansada por causa do trabalho, não. Está cansada porque nós desobedecemos a Deus e a mão do Senhor pesa sobre nós, e dia a dia a coisa vai ficando mais difícil. E cada dia nós vamos ficando mais cansados. E o problema é o quê? O problema é que nós estamos vivendo amontoados de pecados, de coisas não confessadas, de coisas que nós carregamos com a gente, que vão enchendo o nosso coração, perturba a nossa alma, nos deixa enfatuados. É um constante perigo, é um constante canseiro, uma constante dúvida, é um constante medo, é uma constante culpa. E isso marcou a geração de Malaquias, e isso tem marcado nossa geração. Sim, é o texto lá. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. É isso mesmo. E a gente vive no meio de um povo cansado, de uma geração absolutamente sufocada. O problema qual que é? É o problema do culto enfatuado, do culto enfadado. Estamos cansados por causa do pecado, e nós não temos nem ânimo para glorificar a Deus, para louvá-lo com a nossa vida. A gente deve pensar muito bem sobre isso, porque nós somos predominantemente aqui uma geração já com mais idade. Nós temos que ser a referência para os outros. Se nós estivermos assim, cansados, sobrecarregados, imagine como que vai ser a geração deles. Segundo, nós temos que tomar muito cuidado, que uma maneira de aperceber o estado que está o nosso coração é o estado que está a nossa oferta. Uma forma muito boa para avaliar como está o meu coração é avaliar o que eu tenho dado para Deus. Eu tenho tomado cuidado para não ficar batendo muito nesse negócio, mas Malaquias faz isso. Se você for ler, se adiantar no estudo, você vai ver que Malaquias faz isso do começo ao fim. Para ele, e óbvio, ele está falando da parte de Deus, um jeito muito fácil de você avaliar, um termômetro para você avaliar a fé de uma pessoa, é você olhar para aquilo que ela oferece para Deus, em termos de tempo, em termos de talento, em termos de tesouro mesmo, de oferta. Aí você avalia o termômetro da fé de uma pessoa. Há quem diga, ultimamente, isso é ditado um dia, que a maior marca da conversão de uma pessoa é quando converte o bolso. Aí você sabe que está convertido de verdade, porque converter o braço, converter a boca, converter... Isso hoje, né? Óbvio, isso é um ditado. Converter o coração é fácil que nada, a gente sabe que não é. Mas o pessoal diz, difícil é converter o bolso. Mas não é só o bolso, é questão de tempo, é o relógio, converter a agenda, né? É converter os talentos, o nosso braço para fazer coisas para o Senhor, mas é um jeito de avaliar. E Malaquias faz isso do começo ao fim. Ele vai sempre associando posturas nossas diante de Deus com aquilo que nós viemos trazendo à casa do Senhor. Isso marca e denuncia o estado que está o nosso coração. Lembra de uma situação em que Jesus está com os discípulos e várias pessoas vêm trazer suas ofertas, vem uma viúva e traz uma moeda. Jesus olha para os discípulos e fala assim, quem foi que trouxe a maior oferta? E aí eles começam a citar as pessoas que tinham trazido grandes quantias lá. E o que Jesus responde para eles? Ou não, ela trouxe a maior oferta, porque o que ela trouxe era tudo o que ela tinha. Então, de fato, Deus não está preocupado com a quantidade monetária que está sendo trazida. A questão é, o que é que eu tenho trazido? O que aquilo simboliza para mim? Porque eu posso trazer 100 milhões aí e colocar aí dentro. Se eu tenho 100 bilhões, isso não é nada. Certo? A questão não é a quantia, a questão é o que isso é para mim, o que isso simboliza para mim. Isso é muito, é pouco para mim, é o justo que eu tenho que dar, oferecer a Deus, porque o ponto é esse. Eles diziam que estavam cansados, mas
aquela canseira deles era resultado de pecado, e esse pecado estava estampado na tentativa deles tentarem enganar Deus com uma oferta mentirosa que eles estavam trazendo, né? Sim, você tem que amar mais a pessoa a quem você está dando do que o que você está dando. Esse é o ponto. Mas não vamos focar só no dinheiro, porque a questão não é só o dinheiro. A questão é tudo, é tempo. Eu diria que a principal é tempo, porque hoje o que a gente mais tem sentido falta na igreja é do tempo das pessoas. É do tempo das pessoas. Talvez a coisa mais escassa na igreja não seja o dinheiro. Eu acredito que a coisa mais escassa na igreja é o tempo dos membros da igreja. Essa é a coisa mais escassa. A gente não tem. Você tem uma migalhinha, e aí a gente fica aqui lutando, arrumando estratégia para usar da melhor maneira possível essa migalhinha que sobra para ser trabalhada na igreja. Aguarde bem, essas duas: perigo de um culto inútil e o perigo de um culto cansado, um culto enfatuado. Essas duas coisas são terríveis, e elas são um diagnóstico de coisas ainda piores que estão acontecendo dentro de nós. A gente avalie um pouco sobre isso, reflita sobre isso. Malaquias é sempre isso, é sempre uma paulada, e a gente tem que refletir e ir aproveitando isso, tá?